Fala galera, beleza? E aí, na paz? Bom, vamos resolver os exercícios que eu havia colocado na avaliação de vocês, que assim a gente consegue sanar, né, qualquer dúvida que tenha ficado a respeito dos exercícios. Tá? Vamos fazer em duas partes. Para não ficar muito longo, vamos fazer aqui do 1 ao 5, depois a gente faz do 6 ao 10, beleza? Para não complicar demais aí o vídeo depois. Bom, o primeiro exercício nos diz o seguinte, ó. O volume de água que deve ser adicionado. Então o negócio já começa ficando bom. Volume de água que deve ser adicionado. O que você já precisa lembrar, saber sobre isso? Que o volume adicionado é igual ao volume final menos o volume inicial, ok? Volume adicionado, final menos inicial, beleza? É isso que eu vou ter que encontrar. Bom, continuando. Adicionado a 300 ml de uma solução de cloreto de sódio 20 gramas por litro, com a finalidade de se obter uma solução equivalente a 15 gramas por litro. Então vamos lá. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final, é a diluiçãozinha. A concentração inicial é 20, o volume inicial é 300, é igual à concentração final 15, e o volume final que nós não sabemos. Logo, o volume final é 20 vezes 300 dividido por 15. Então já vamos simplificar aí o nosso 300 com 15. Isso fica 20. 20 vezes 20, 400 ml. Tá? Ah, essa é a resposta final? Não. Ele não pede o volume final, ele pede o volume adicionado. Então, o volume adicionado é igual ao volume final menos o volume inicial. Logo, o volume adicionado é igual a 100 mililitros, ok? Então, primeiro exercício simples, tranquilo, facinho. Ficamos aí com a letra A. São necessários 100 ml para que a gente possa chegar à solução que ele pediu. 2. Uma criança precisa tomar 15 gotas de um antitérmico diluídas em água. Considere desprezível, na solução formada, o volume das gotas adicionadas. Abaixo são apresentadas as alternativas. 1. A concentração de 15 gotas do medicamento diluída para 20 ml de solução equivale à metade da concentração das mesmas 15 gotas diluídas para 40 ml da solução. Me parece estranho, duvidoso isso daí. O que a gente precisa lembrar? Que a concentração é massa do soluto pelo volume. Vamos considerar que essas 15 gotas sejam a nossa massa, tá? Para o primeiro caso, o que a gente tem? 15 gotas para um total de 20 ml. E o segundo caso, nós temos as mesmas 15 gotas, só que agora para 40 ml. Para ficar um pouco mais fácil de vocês enxergarem, veja bem, ó, se eu simplificar, eu vou chegar até a proporção. Então aqui eu tenho 15 dividido por 1 e aqui eu tenho 15 dividido por 2. Se você fizer esse cálculo, teoricamente a primeira concentração é 15 e a segunda concentração é 7,5. Então o que eu posso concluir? Quando eu dobro o volume, o que acontece com a minha concentração? Ela cai pela metade. O que significa dizer? Significa dizer que o volume adicionado é inversamente proporcional à concentração. Então, quanto mais água, quanto mais solvente eu coloco, mais diluída fica a minha solução. Então, volta e analisa o que ele falou. A concentração de 15 gotas do medicamento diluído para 20 ml de água equivale à metade do quando eu coloco 40? Não, não equivale à metade, equivale ao dobro, porque quanto mais água eu coloco, mais eu diminuo essa concentração. Então, ele inverteu, isso está falso. 2. A concentração de 5 gotas do medicamento diluído para 20 ml de solução é 3 vezes maior do que a concentração de
do que 15 gotas diluídas para o mesmo volume da solução. Muito cuidado aqui, porque agora eu não mexi no solvente, mas mexi no soluto. Primeiro caso, o que eu tenho? 5 gotas para 20 ml. Segundo caso, o que eu tenho? 15 gotas para os mesmos 20 ml. O que vai acontecer aqui? Vamos seguir aquela mesma lógica de simplificar? Veja bem, isso fica 1 sobre 20 e isso fica 3 sobre 20. O que significa dizer que essa concentração será 3 vezes menor do que essa concentração, tá? Porque agora eu aumentei soluto e o soluto é diretamente proporcional à concentração. Se eu aumento a quantidade de soluto, eu aumento a concentração, tá? Então, como eu tripliquei a quantidade de soluto, eu vou triplicar a quantidade da concentração e não dividir por 3 a quantidade da concentração. Então, volta aqui para o item 2. A concentração de 5 gotas do medicamento diluído para 20 ml é 3 vezes maior. Não, é 3 vezes menor do que se eu colocar 15 gotas. Falso, item 2. Ok? Ó, eu preciso de espaço, eu vou limpar. Então, quem estiver copiando, dá uma pausada no vídeo aí, que eu vou limpar isso aqui agora. Opa, tinha que limpar tudo. Pronto, tudo. Oh, mas eu sou uma besta. Aí. Falso 1, falso 2. 3. A concentração do medicamento em uma gota antes da diluição é igual à concentração de 15 gotas, também antes da diluição. Correto, porque ele não fala massa, ele não fala volume, ele fala concentração. E concentração já é massa sobre volume. Se eu pego uma gota, eu tenho uma massa por um volume. Se eu pego 15 gotas, eu pego 15 massas daquela por 15 volumes daquele. Traduzindo, isso vai ser exatamente igual. Tá? Então, se você pega 1 ml, se você pega 100 ml, a concentração do medicamento é a mesma. Agora, a quantidade em massa é diferente, a quantidade em volume é diferente, a quantidade em mol é diferente. Mas ele não perguntou massa, não perguntou volume, não perguntou mol, perguntou concentração. E sim, a concentração é a mesma, porque é o mesmo medicamento. 4. A quantidade de medicamento ingerido depende do volume de água utilizado na diluição. Falso. A quantidade de medicamento ingerido não depende da quantidade de água. A quantidade de medicamento ingerido depende do quê? Da quantidade de gotas do medicamento que você está adicionando. Por quê? Porque a quantidade de gotas vai interferir na massa, no número de mols desse medicamento que você colocou. Se eu colocar 10 gotas do medicamento para 1 litro de água e eu tomar esse 1 litro, ou se eu colocar 10 gotas para 100 ml e eu tomar esses 100 ml, eu estou tomando a mesma quantidade do medicamento em mol, que é o que vai fazer efeito no meu organismo. Agora, em termos de concentração, aí seria diferente. Então, depende da quantidade de água diluída? Não, não depende da quantidade de água diluída, depende apenas da quantidade de gotas que esse cara vai adicionar aí para nós. Tudo bem? Então, dessa forma, a única correta é a afirmativa 3. Ficamos aqui com a letra C para o exercício de número 2. Próximo. Exercício 3 começa com um pequeno texto. Alguns cheiros nos provocam fascínio e atração. Outros trazem recordações agradáveis, até mesmo de momentos da infância. Aromas podem causar a sensação de bem-estar ou dar a impressão de que alguém está mais atraente. Os perfumes têm a sua composição aromática distribuída em um modelo conhecido como pirâmide olfativa, dividida horizontalmente em 3 partes e caracterizada pelo termo nota. As notas de saída, constituídas por substâncias bem voláteis, aquelas que evaporam facilmente, dão a primeira impressão do perfume. As de coração demoram um pouco mais para serem sentidas e as notas de fundo que permanecem por mais tempo nele. Sendo, em relação a esse texto, nós temos aí o exercício 3. Um químico, ao desenvolver um perfume, decidiu incluir entre os componentes um aroma de frutas com concentração máxima
de 10 a menos 4 mols por litro. Ele dispõe de um frasco da substância aromatizante em uma solução hidroalcoólica com concentração de 0,01 mol por litro. O que ele quis dizer? Que ele precisa chegar em 10 a menos 4 e ele tem uma solução concentrada de 0,01. O que eu já peço para vocês? Vamos padronizar. Se ele está trabalhando com 10 elevado a alguma coisa, eu também consigo fazer isso aqui. Já vou padronizar. 0,01 é 10 elevado a menos 2 mols por litro. Então isso é a concentração inicial e essa é a minha concentração final. Eu não tinha certeza disso. Se lembre, se isso for uma diluição, a concentração final sempre é menor do que a concentração inicial, beleza? Continuando. Para a preparação de uma amostra de 0,5 litros do novo perfume, então 0,5 litros dessa concentração final, logo esse é o volume final, contendo o aroma de frutas na concentração desejada, o valor da solução inicial que o químico deverá utilizar é igual a quanto? Bom, então vamos lá. Concentração inicial, volume inicial, que é o que ele está pedindo. Concentração final, volume final. Concentração inicial 10 a menos 2, volume inicial ele está pedindo. Concentração final 10 a menos 4, volume. Atenção, o volume final que ele deu. Cadê? O volume final que ele deu está em litros. O volume da resposta ele quer em ml. Eu já vou padronizar. De litros para mililitros, o que eu faço? Vezes 1000. Ou seja, isso é igual a 500 ml, ok? 500 ml. Logo, o volume final é igual a 10 a menos 4 vezes 500 dividido por 10 a menos 2. Faz o seguinte, já corta 10 a menos 2. Isso aqui vira 10 a menos 2. Eu tenho 2 zeros. Corto esse 10 a menos 2 e acabou tudo. Logo, o volume inicial que ele deve pegar da solução hidroalcoólica é igual a 5 mililitros. Está aqui. Exercício sobre diluição, tranquilo, fácil, numa boa, só ficando atento à coleta dessas informações, padronização para a gente não ter problema e transformação de unidade para sair direto. Eu calculei em litros e aí no final eu transformei. Tem problema? Não, não tem problema algum. Mas como o resultado está em ml, eu já prefiro transformar no início e chegar de uma vez no resultado final. Maravilha? Ok? 4. O dicromato de potássio é um sal alaranjado muito solúvel em água. O quadro a seguir apresenta a massa de dicromato de potássio e o volume de 4 soluções deste sal. Sobre essas 4 soluções mostradas no quadro, é correto afirmar que, bom, a solução 1 é mais diluída de todas. Bom, vamos analisar. Como que eu calculo concentração? Concentração, já que ele deu massa e deu volume, concentração é massa do soluto pelo volume da solução. A massa está sempre em gramas e o volume estará sempre em litros. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a concentração de todas. Se você não quiser, não precisa, tá? E aí eu explico por que não precisa durante a resolução do exercício. Mas fica mais fácil de você enxergar. Gasta mais tempo? Gasta. Mas fica mais fácil de enxergar. A concentração aqui é 3 dividido. Isso aqui precisa estar em litros. Vou dividir todos por 1000. 0,1 litro, 0,6 litros, 0,1 litro, 0,4 litros, ok? Então, dividido por 0,1, já expliquei isso para vocês em sala, dividir por 0,1 é multiplicar por 10, então a concentração é 30 gramas por litro. Próximo, 2. Concentração é igual a 3 dividido por 0,6, logo, a concentração final é igual a... do 0,6 você não falou, né? Não, do 0,6 eu acabei não comentando com vocês mesmo. Mas você pode simplificar se você quiser. Simplifica por 3. Vai ficar 1 dividido por 0,2. Do 0,2 você falou que era multiplicar por 5. Verdade, falei que era multiplicar por 5. Então isso vai dar 5 gramas por litro. Beleza? 3. O 3, ele mostra aqui para nós que são 6 gramas dividido por 0,1 litro.
Dividiu por 0,1, multiplicou por 10. Então isso vai dar 60 gramas por litro de concentração. E para finalizar, nós vamos para a quarta solução, que são 6 gramas dividido por 0,4. Dividir por 0,4 é multiplicar por 2,5. Então essa concentração é igual a 15 gramas por litro. Pronto. Estas são todas as concentrações que nós temos. Por que eu falei que se você não quisesse calcular não teria problema? Porque só pela relação da quantidade, tá, de massa e pela relação do volume, a gente já consegue fazer isso. Mas tudo bem, vamos lá. Letra A solução 1 é a mais diluída. O que significa ser mais diluída? Significa ter a menor concentração. Qual é a solução de menor concentração? Solução de número 2, tá? Por que você não precisava fazer a conta? Dá uma olhada aqui. Solução 1, 3 gramas para 100 ml. Solução 2, também tem 3 gramas, só que para 600 ml. O que significa dizer? Que eu coloco muito mais água. Se eu coloco muito mais água, eu vou deixar ela mais diluída. Então a gente já conseguia saber que a 2 é mais diluída do que a 1. Mas, já que a gente fez as contas, vamos nos valores. B, a solução 3 é mais concentrada do que a 2. Correto. A solução 3 ela é mais concentrada do que a 2. A gente também já sabia disso. Por quê? Porque eu dobrei a massa do meu soluto e eu fiz o quê? Eu dividi o volume por 6. Então eu aumentei o soluto, diminuí o solvente, logo ela é mais concentrada. Mas, como nós fizemos os cálculos, está aqui, uma é 60 gramas por litro, a outra é 5 gramas por litro, o que significa dizer que, de fato, a 3 é mais concentrada do que a de número 2. Beleza? Letra B está correta, mas vamos verificar as outras duas aqui. Letra C, a concentração da solução 2 é 0,005. Professor, por que ele coloca esse valor? Para você, que é cabeção, e esqueceu de transformar para litros, se você tivesse feito a conta em ml, esse seria o resultado, tá? Então ele já previu esse possível erro e colocou esse valor para você, está errado. D, a concentração de 4 é 4 vezes maior do que a de 3. Na verdade, a concentração de 3 é 4 vezes maior do que a de 4. Por que eu posso afirmar isso? Deixa eu só apagar aqui, ó. Mais fácil de enxergar. Falando de 3 e falando de 4. Porque é o seguinte, ó. A massa do soluto é a mesma. Só que o que acontece com o solvente? O solvente ele aumenta 4 vezes. E aí eu já falei para você, tá até escrito aqui, ó. Já falei para você que se você aumentar o volume, você diminui a concentração. Eles são inversamente proporcionais. Então, se eu aumentei isso aqui vezes 4, eu vou dividir isso aqui por 4, tá bom? Ok? Foi exatamente o que aconteceu. Aumentei 4 vezes o solvente, diminuí 4 vezes a concentração. Portanto, a única correta mesmo é a letra B. 5. E o último exercício desse vídeo. Bora. Para preparar 1 litro